Eu estou aqui conversando com o delegado Maurício Moscardi, de combate ao crime organizado da Polícia Federal. Ele participou ativamente das operações, das investigações da Operação G7 no Acre. Doutor Maurício, diante dos fatos apresentados, das novas provas, eu lhe perguntei no bloco anterior, novas prisões podem acontecer? Novos indiciamentos já estão acontecendo, né? Já foram indiciadas mais 6 pessoas no curso da investigação. Por enquanto, não surgiu elementos para serem pedidos novas prisões. Eventualmente, se o presidente do inquérito entender que caberá novas prisões, por alguns motivos que surjam ao longo da investigação, ele pode representar por essas prisões. Esses 6 novos indiciamentos são gestores e empresários? Empresários. Somente empresários? Por enquanto, empresários. Muito bem. Pontuando a questão das obras e das provas e do inquérito da Polícia Federal, no caso de Manoel Urbano, o inquérito levantou que das 41 ruas que deveriam receber tijolos maciços, 23, segundo o inquérito, não existem. Eu questionei aqui a chefe do Gabinete Civil e ela me respondeu, ela disse, Alain, há um desconhecimento de como o programa acontece. O Ruas do Povo não licita ruas. O programa trabalha com metros lineares. Quando se vai fazer algumas ruas, elas realmente não existem em termos de infraestrutura desenhada. Depois da topografia, o DEPASA vem, tem que fazer a limpeza, depois abrir para fazer a rede de água, drenagem, terraplanagem, base, subbase e aí sim pavimentar para nascer aquela rua. Quer dizer que o inquérito não conhecia esses detalhes, doutor Maurício? Alain, mais uma vez eu vou pedir a descrição de não ficar rebatendo item por item o que a secretária falou, senão eu vou perder até a graça do relatório final que vai ser apresentado dia 27, que trata especificamente de todos os pontos tratados na especificação de todos os crimes e todos. O relatório vai detalhar esses casos? Ele detalha todos os casos. Item por item? Licitações, por exemplo, que acontecem em duplicidade, em alguns casos. Licitações em duplicidade? Vou te dar um exemplo simples aqui, que eu não posso me furtar. O Maurício trouxe aqui vários elementos, ele não pode mostrar, inclusive está ainda no final do relatório, mas são vários elementos que ele trouxe licitações, por exemplo, do projeto da Calha Norte, por exemplo, que foi licitado e feito a pavimentação com o projeto da Calha Norte, e também foi licitado pelo projeto Ruas do Povo, também foi empenhado e pago pelo projeto Ruas do Povo, o mesmo trecho asfáltico, por exemplo. Tem muitas coisas que vão ser citadas no relatório e que vão ser lançados no relatório final da investigação. O tamanho das casas da Cidade do Povo foi um dos temas que levantou também muito questionamento. Uma empresa, a Engecal, e a outra, a Albuquerque Engenharia, tiveram suas conversas grampeadas. 2 empresários dessas empresas conversaram sobre a diminuição e readequação do projeto das casas para ampliar a margem de lucro das empresas. Abre aspas para um dos empresários. Diz o seguinte, essa diferença que a gente baixou de meio metro quadrado aí na casa, são 600 mil, 700 mil reais que a gente está falando de aumento de lucro para a gente, diz um dos empresários. Isso é legal ou é ilegal? A gente pode dizer que tudo que a gente está trazendo nesse inquérito são indícios. Agora, a partir disso, também tem a participação do Ministério Público, da Justiça, dos advogados. Também, então, nós estamos trazendo os indícios de crimes, né? A polícia está fazendo o papel dela, está trazendo indícios com muitas provas para depois o Ministério Público se entender que esses indícios são contundentes e possivelmente vai apresentar uma denúncia sobre esses fatos, possivelmente a Justiça vai receber essa denúncia e daí vai abrir a ampla defesa para os advogados poderem também participar e defender os seus clientes sobre todos os fatos elencados, né? Nós estamos aqui sempre, Alain, tentando argumentar uma coisa, não é uma ação da Polícia Federal contra o governo, de forma alguma. Ao contrário, as instituições têm que ser parceiras e a gente tem muitas parcerias junto com o governo do Estado, a Polícia Federal trabalha integrada na área de segurança pública junto com o Estado. Então não é uma ação contra o governo do Estado, não tem ação política da Polícia Federal contra o governo do Estado, de forma alguma. Eu repito, é uma polícia republicana, a gente trabalha no interesse da sociedade e isso é importante frisar.
trabalharemos sempre no interesse da sociedade. E isso eu gosto de frisar para que não se entenda aqui no Estado que a Polícia Federal está agindo contra o governante ou contra determinada pessoa. Alguns analistas políticos, e eu li vários comentários em blogs políticos, de pessoas levantando questionamentos. Pessoas disseram, não, isso daí é uma retaliação de procuradores de justiça, procuradores federais, contra o governo, desde a época da pintura do helicóptero João Donato, comandante João Donato. Seria uma briga pessoal, uma indisposição pessoal de procuradores contra o governo da Frente Popular. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu não consigo acreditar numa coisa dessa, porque a Polícia Federal, nesse caso, é um inquérito que partiu da Polícia Federal. Não tem nada a ver, com os procuradores da República. No caso, começou com a Justiça Federal, teve um conflito de competência, o inquérito foi para a Justiça Estadual, manteve-se na Justiça Estadual. A partir do momento que entrou um secretário do Estado, foi declinado para competência para o Tribunal de Justiça, no Tribunal de Justiça ficou e foi pacificada a questão. Agora, eu não vejo, por isso que eu falo, conheço a Polícia Federal, há 8 anos estou na Polícia Federal. Nossas ações não são direcionadas para fins políticos. A gente até se assusta quando a gente vê muitos comentários políticos em blogs, sites, tudo, e não era essa a nossa destinação. Na verdade, nosso trabalho é para a sociedade. A gente gosta de ver um trabalho em prol da sociedade. E isso ajuda, quando a gente vê a Polícia Federal trabalhar e ter uma destinação, conseguir combater a corrupção, combater, sim, um cartel voltado para desqualificar obras públicas, que poderia ser voltado para a sociedade, sim, em vez de construir 300 metros de asfalto, pudesse ter construído 500, 600, 700, abrigar mais casas, atingir mais população carente. Óbvio, a Polícia Federal fica feliz, é esse o objetivo nosso, é trabalhar para a sociedade, né? pela segurança pública para a sociedade. E esse é o nosso objetivo principal. Então, a minha pergunta final, doutor Maurício, é o seguinte: qual é a conclusão sua como investigador, como delegado, pessoal e da polícia, qual é a conclusão final diante dos fatos técnicos desta investigação? Eu posso dizer que o material probatório é bastante profícuo, bastante qualificado, foi feito um trabalho bastante produtivo e inteligente, uma equipe de investigadores qualificadíssimos trabalharam em cima desse inquérito, junto com um delegado extremamente competente. Então não foi um trabalho, se alguém questionar isso, por favor, eu peço que analise criteriosamente o relatório final dessa investigação. Então eu não estou aqui defendendo a Polícia Federal, estou defendendo um ato legal, estou defendendo um ato republicano, um ato da polícia, sim, mas que seja feita, se for feita uma crítica, que seja feita sobre um relatório final, sobre aquilo que está havendo e não sobre um ato solto, sem qualquer motivação. Mostrando que a Polícia Federal realmente é apolítica, não tem um lado político, nós trabalhamos em cima de fatos e, não em cima, e consequentemente, em cima de pessoas ligadas aos fatos criminosos. Isso não podemos evitar. Gente, eu conversei aqui com o doutor Maurício Moscardi, delegado da Polícia Federal de combate ao crime organizado, que atendeu o nosso convite. Já há algum tempo nós buscávamos essa entrevista com a Polícia Federal para também apresentar toda a sua versão, o seu trabalho na Operação G7. Doutor Maurício, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, Alain. Um prazer tê-lo aqui. Prazer, meu. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.